Olá, galera! Hoje nós vamos ver aqui o Teorema de Pitágoras, que por sinal esse teorema aqui, ele é muito famoso, usado muito na nossa geometria, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui então, olha, um triângulo retângulo e nós vamos ver agora a seguinte situação. O triângulo retângulo, esse retângulo aqui significa que ele tem que ter um ângulo de 90 graus. O teorema de Pitágoras, gente, só é aplicado no triângulo retângulo, certo? Então, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Esse símbolo aqui é o nosso símbolo de 90 graus. E nesse ângulo aqui, nós temos exatamente marcando aqui 90 graus. Os outros ângulos, nós não temos a marcação, mas está um aqui e o outro aqui, certo? Então, vamos lá. Nós vamos entender aqui a seguinte situação, então. Primeira coisa, nós temos que entender o vocabulário, o nome, né, de tudo isso. Então, nós temos aqui, olha, sempre oposto aqui, ó, ao ângulo de 90 graus, nós temos o lado BC. E esse lado BC sempre vai se chamar hipotenusa. E os outros lados, eles chamarão de catetos, certo? Então, mesmo que o triângulo estiver em outra posição, se o triângulo estiver numa posição assim, olha, se eu desenhar o triângulo assim, colocar o 90 graus aqui à frente, nós teremos a nossa hipotenusa. Os outros dois serão os nossos catetos. Mesmo que, né, eu tenha um outro triângulo aqui, ó, e posso chamá-lo de triângulo retângulo, posso aplicar Pitágoras, posso chamar daí a frente aqui, ó, de hipotenusa de x. Aqui os catetos, ó, y e z. Então não importa a letra, o que importa a gente saber aqui é exatamente esse vocabulário aqui, ó. O ângulo de 90 graus está aqui, oposto a ele nós temos sempre a nossa hipotenusa, que por sinal sempre será o maior lado desse triângulo retângulo, certo? Aí, indo à frente no Teorema de Pitágoras, ele é muito famoso. Por quê? Porque a gente usa bastante o teorema. Nós usamos o teorema em várias situações. A gente tem um teorema para ser estudado aqui na situação de achar a altura da torre. Nós temos a situação para achar, né, a altura de um prédio. Nós temos em situações para achar a altura de árvores. Nós temos situações, né, que calculamos aqui, ó, para achar, né, altura ou lados, né, em um mapa, e várias situações, né, que a gente trabalha aí com prédios, torres, né, montanhas, larguras de rios, né, e inúmeras aplicações, certo? Então ele é famoso porque ele é bastante usado. E nós temos aqui o Teorema de Pitágoras em si. O Teorema de Pitágoras, gente, diz o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Esse aqui é o nosso famoso Teorema de Pitágoras, aonde, ó, o nosso A aqui nesse meu desenho é a hipotenusa, esse C vem a ser um cateto e esse B vem a ser um outro cateto. E aqui eu coloquei aqui, olha, um exemplo bem básico para vocês. Coloquei aqui, ó, um triângulo e nesse triângulo eu coloquei um cateto valendo 3, outro cateto valendo 4 e estou pedindo para determinar o valor de A, que no nosso caso aqui é o valor da hipotenusa. Então, nós vamos fazer a seguinte situação. Nós vamos aplicar exatamente o que? Isto daqui, o Teorema de Pitágoras. Posso aplicar por vários motivos. Um primeiro motivo é que ele é um triângulo retângulo. Ó, tá aqui o ângulo de 90 graus. Outro motivo, porque esse teorema aqui, ele dá para a gente aplicar, porque eu estou pedindo exatamente o que? A hipotenusa, né? E hipotenusa é exatamente o nosso azinho aqui.
Então, vamos lá. Nós vamos dizer que A é o que nós queremos, então A ao quadrado é igual. O nosso B aqui vale quanto? Vale 4. Então, 4 ao quadrado mais. O nosso C vale quanto? Tá aqui, ó, vale 3. 3 ao quadrado. Aí, A ao quadrado é igual. 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que A ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Esse 2 aqui, que está na forma de potência, vai passar no segundo membro na forma de raiz. Então, a gente chega à conclusão que o nosso A, que é a hipotenusa, vale exatamente 5, certo? Então, nós descobrimos aqui o valor do A, que vem a ser o valor, no nosso caso aqui, da hipotenusa, certo? E aqui embaixo, olha, a gente prova isso. Olha só que bacana. Então, aqui nós temos, ó, a demonstração do problema que a gente acabou de fazer. Olhem só, o nosso A a gente acabou de descobrir que é 5. Então, aqui, ó, eu tenho 25 quadradinhos, ó, 5 por 5, 25. Aqui é 3, então nós temos quantos quadradinhos aqui? 9. Aqui vale 4. Quantos quadradinhos aqui eu tenho? 16. E 16 mais 9 dá exatamente quanto? O nosso 25. Então, aqui é a prova de que realmente esse quadrado roxo com o quadrado azul nos dá esse quadrado maior aqui. Esta é a relação de Pitágoras. Aqui a gente prova esse exercício, certo? Aí, logo depois, eu coloquei aqui os ternos pitagóricos. O que vem a ser os ternos pitagóricos? Né? Os ternos pitagóricos mais conhecidos é que eu tenho esses três valores aqui, ó, 3, 4, 5, que é o que nós resolvemos anteriormente, e 3, 4, 5 vem a ser, né, uma situação aonde se eu tenho esses três valores e multiplicá-los sempre, né, por 2 ou 3, o 4 e o 5. Se eu multiplicar o 3, né, dobrar isso aqui, tudo por 2, multiplicar por 2, eu vou ter 6, eu vou ter 8 e eu vou ter 10. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, olha, 6, 8, 10. Ah, mas se eu multiplicar, inventar de multiplicar, então triplicar, multiplicar por 3, eu vou ter 9, né, ou 12, ou 15, e assim por diante. Então, conclusão, se eu tenho 3, 4 e 5, que é um terno pitagórico, eu multiplicar por 2, ou por 3, ou por 4, ou assim por diante, valores que nós encontrarmos aqui serão valores pitagóricos, né? Outro conhecido seria o 5, o 12 e aqui 13, que eu também posso fazer a mesma situação, certo? Vamos lá agora resolver alguns exercícios. Então, vejam só, eu tenho aqui, olha, um problema bem básico que diz o seguinte: uma piscina retangular, ela tem exatamente aqui 24 metros, aqui ó, 24 metros de comprimento por 18 metros aqui de largura. Nadando aqui, ó, na diagonal, que é esse valor que eu coloquei e deu o nome de X, um atleta consegue nadar ida e volta em um total de... Então, vejam bem o que acontece aqui. Aonde que está a nossa situação pitagórica? A nossa situação pitagórica está aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, gente, um triângulo, né? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo que? Ele é um triângulo retângulo. O 90 graus está aqui. Então, se ele é um triângulo retângulo, eu devo aplicar e posso aplicar o teorema de
Pitágoras exatamente aqui. Então, vamos deduzir o seguinte. Nós temos o nosso x aqui, é o valor da nossa hipotenusa. E esse valor é um cateto, e esse valor aqui é outro cateto. Então, Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, nós vamos só fazer a substituição, né? Eu chamei aqui a minha hipotenusa, olha aqui, ó, de x, que é o valor que nós queremos determinar. Então, x ao quadrado é igual. Então, um cateto vale 24. Então, 24 ao quadrado. Mais o outro cateto vale quanto aqui? Vale 18. Então, 18 ao quadrado, certo? E aí, basta a gente continuar essa continha aí. Veja bem, nós vamos ter aqui agora, ó, x ao quadrado, eu estou repetindo. E 24 vezes 24 é 576. Mais 18 ao quadrado é 18 vezes 18. E 18 vezes 18 é 324. Agora eu vou repetir, vou continuar repetindo aqui, ó, o nosso x ao quadrado é igual. E vou fazer a soma de 576 mais 324, que nós teremos um total aqui de 900. Terminando matematicamente isso, esse 2 aqui, que é potência, eu vou jogar do segundo membro na forma de raiz quadrada. E a raiz quadrada de 900 é exatamente 30 metros. Então, nós acabamos de descobrir o valor da hipotenusa, ou seja, o valor desse x aqui, certo? Mas não terminamos o nosso problema, porque qual é a pergunta? Qual é a pergunta do nosso problema? Diz o seguinte, ó, um atleta consegue nadar ida e volta em um total de quantos metros? Então, veja, ele nada na diagonal. Então, o trajeto do nadador é aqui, ó. É esse trajeto aqui, que agora a gente sabe que vale exatamente quanto? Vale exatamente 30 metros, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar, né, e dizer que o nadador, ele vai ir de volta, então ele nada exatamente, né, daqui, ó, desse ponto aqui a esse 30 metros, e depois ele volta mais 30 metros. Então, no final das contas, ele nada 60 metros, beleza? Aqui está um problema, né, bem tranquilo aí, que nós aplicamos aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Há outras formas de aplicar isso daqui? Há também, né? Mas eu fiz questão de aplicar Pitágoras porque a nossa aula de hoje é exatamente sobre o teorema de Pitágoras. Vamos para mais um problema? Então, olhem lá. O outro problema é sobre as escadas. Então, nós temos aqui, olha, uma escada e diz o seguinte, na figura, né, determine o valor de AB. AB está exatamente aqui, olha. E se nós observarmos, o AB, gente, é exatamente o quê? É exatamente a nossa hipotenusa, certo? Aqui está a nossa hipotenusa. Por quê? Está oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o cateto e aqui nós temos o outro cateto. Chamei a minha hipotenusa aqui, ó, de x. Então, nós vamos de novo aplicar Pitágoras. Nós vamos dizer que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que esse é exatamente o teorema de Pitágoras. A nossa hipotenusa vale quanto? X. Então, x ao quadrado é igual. Um cateto vale 10, então 10 ao quadrado. O outro cateto vale 8, então 8 ao quadrado. X ao quadrado, estou repetindo, é igual. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, vale 100. 8 ao quadrado é 64.
Então, nós temos aqui, continuamos o nosso problema, que x ao quadrado é igual a 100 mais 64, eu tenho 164. X é igual, esse 2 aqui, ó, é potência, vai passar na forma de raiz. Raiz quadrada de 164. A raiz quadrada, gente, de 164, ela não é exata, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar a questão... Opa, faltou um 6 aqui, peraí, 164. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos tentar simplificar isso daqui. Por que eu preciso continuar? Porque matemática correta é a mais simplificada possível. Então, eu vou pegar o 164 e vou decompor para a gente poder simplificar. Então, 164 dividido por 2 aqui, nós vamos aplicar aqui, ó, decomposição em fatores primos. Dividindo por 2, eu tenho o quê? 82. 82 dividido por 2, nós teremos quanto? 41. E 41 é primo, então é divisível pelo próprio 41, que nós temos 1. Decompor é escrever o 64 de uma outra forma. Que forma que eu vou escrever, então? 2 elevado ao quadrado, que está aqui, vezes 41. Conclusão, então, voltamos aqui e vamos dizer que x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 64. Podemos simplificar esse 2 com esse índice e chegamos à resposta final, dizendo que esse 2, como a gente simplificou, cai fora do radical e o 41 fica. Então, nós temos a resposta aqui do valor do nosso x aqui, da nossa hipotenusa, desse lado AB da nossa escada. Beleza? Faz o seguinte agora, dá um like, curte a aula e vamos para uma próxima aula.